Me conta mais ou menos um pouquinho da tua trajetória, assim. Porque a gente, né, um dia ligou a televisão e te viu comentando. Mas o que veio antes disso? Antes das pessoas te verem na televisão, antes de te verem na ESPN? Qual que é a tua trajetória no jornalismo? Por que você escolheu fazer isso? Trabalhar com futebol, esporte, era algo que, quando você estudou, era algo que você vislumbrava? O que você fez antes da ESPN? Conta um pouquinho pra gente. Bom, para encurtar, né, que a história é longa, completei 18 anos de profissão. É bastante tempo. Bastante tempo. E tá com quantos anos, cara? Eu tenho 42. Nossa, não essa parece, carinha velho. de 28. Novo, hein, cara? Impressionante, cara. Novo. Mas eu comecei, na verdade, como... Eu sou formado, minha formação que na época era segundo grau, né? Ensino médio hoje, era curso técnico em administração. Então, minha primeira formação foi em administração e aí eu fiz faculdade de administração. Quando eu comecei, meu primeiro emprego foi num banco, então eu passei ainda 6 anos mais ou menos entre estágio e trabalho de carteira assinada trabalhando em banco. E só que eu sempre gostei de escrever, sempre foi a minha referência foi a escrita. Então já no colégio eu era o cara que escrevia o trabalho, era as cartilhas que tinha na escola, eu que escrevia. Eu passei também, durante a faculdade, o meu TCC, inclusive, não foi uma apresentação de projeto, foi escrito também. Então, nesse caso, eu gostava muito de escrever. Só que eu vinha de uma realidade que eu precisava trabalhar. E a minha oportunidade era o curso que eu tinha feito, que era o curso de administração. Então, fiz faculdade de administração e eu entrei no jornalismo, assim, por acaso, mas parecia algo que já estava encaminhado, porque eu sempre tive essa vocação para a escrita, porque eu comecei na escrita. Quando eu terminei minha faculdade de administração, eu montei uma empresa com meu irmão de websites, né? Na época estava bombando, assim, 2005, 2006, e a gente, entre outras coisas, montamos sites para empresas. E eu comecei a mapear o mercado da web e a gente percebeu que não tinha, na região Nordeste, um site forte de esporte. E aí a gente montou o projeto para apresentar para empresas de comunicação. Pô, vocês precisam entrar na internet, porque a internet hoje é o lugar para você se comunicar melhor, principalmente com um público que está se afastando das mídias tradicionais, já em 2004, 2005. Só que ninguém abraçou o projeto. Ninguém acreditava ainda em internet. O G1 era bem incipiente ainda. O futebol interior já existia na época. Eu acho que era uma grande referência nacional. E ninguém abraçou a ideia. Aí eu falei com meu irmão, não, vamos continuar aqui. Você administra a questão... Ele é web designer, né? E eu escrevo. E aí entrei nessa de fazer muito mais a parte jornalística do que a parte gerencial. E aí meu trabalho foi começando a aparecer. Quem é esse cara? Que site é esse? E aí outros veículos de comunicação começaram a me procurar. Até que eu recebi uma proposta da Rádio Transamérica, em 2008. E aí eu segui, fui para Transamérica. E esse site cobria os clubes do Nordeste, tudo? Como é que era? Começou com o futebol da Bahia. Tá. Basicamente Bahia e Vitória, os clubes do interior. Depois ele se ampliou para o futebol do Nordeste. Tá. Qual que era o nome do site? Começou como futebolbaiano.net, depois virou Arena Nordeste. Acho que eu já ouvi falar desse site. E ele aí, entre 2006 e 2012, porque eu entrei na Transamérica em 2008 para ser repórter, aí trabalhei na Transamérica, depois fui para a CBN, e aí na CBN, na Transamérica eu já tinha me tornado comentarista. Eu comecei como repórter de campo, depois virei uma espécie de terceiro ou quarto comentarista. Depois eu fui subindo os degraus e fazia já jogos de Bahia e Vitória. Depois eu fui para a CBN. Na CBN eu já era comentarista e virei o coordenador de esportes da rádio. E isso entre 2012 e 2016. Em 2016 a CBN saiu de Salvador, tirou a bandeira lá, a marca de Salvador. E eu fui para a TVE, que é a TV pública do Estado. E aí eu saí de rádio e fui para a televisão. Eu passei pela internet, escrita, fui para a rádio e depois para a TV. Nesse período, fui colunista, né, do Jornal Correio,
lá de Correio da Bahia. E quando eu estava na CBN, em 2015, a ESPN tinha um programa, o ESPN Bom Dia, que começava às 10 da manhã. E eles faziam giros pelo Brasil com repórteres, né, com comentaristas de várias praças. E por isso que tem uma turma da CBN lá na ESPN, né? Então, eu participava já a partir de 2015, o Rafael Prates, o Vitor Birner, o Gustavo Zupac, o Vinícius Moura foi depois, né, narrador. Muitos, o Pascoal, né, que estava na Fox também, depois na fusão. Vários outros participavam desse giro de praças. E aí, como eu trabalhava na CBN, através do Mário Marra, que já era meu amigo na época, ele me indicou e aí... Grande Mário. De 2015... Pessoa maravilhosa. Né? Espetacular. Não tem inimigos. Não tem. É um golden. Quem foi inimigo dele tá errado. Um golden. Ele é um golden. Espetacular. E tem um golden, inclusive. E aí, através dele, eu comecei a fazer o Bate-Bola Bom Dia. Cheguei a fazer o Sport Center também. Quando tinha jogos grandes em Salvador, né, fazer a cobertura, de repente uma final de campeonato, até que, com uma fusão Fox e ESPN, a Copa do Nordeste pertencia à Fox. Então, quando houve a fusão, ali para 2020, um pouquinho antes da pandemia, já o processo, né, talentos da ESPN já participavam de programas da Fox e vice-versa. Aí eu fui convidado, já está aqui, já está fazendo há um tempão, vamos investir aqui para a gente dar um gás na Copa do Nordeste. Aí você entrou como fixo. E aí eu entrei fazendo a Copa do Nordeste e os programas. De lá para cá, fiz 4 finais, né, de Copa do Nordeste, entre 21 e 24, porque 2020 foi aquela confusão da pandemia, então as finais aconteceram em Salvador, eu acabei não fazendo na época, um pouco depois até. E aí fiz 4 finais de Copa do Nordeste, já fiz uma final de Sul-Americana com Fortaleza na temporada passada. Comecei a fazer os outros programas e transmissões da casa também, né? Campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato espanhol, na época o francês, quando estava lá, Liga Europa, Conference League, Nations League, futebol feminino bastante também. E de lá para cá, agora já são 4 anos apenas na ESPN. Saí da TVE em 2022, onde fiz 2 finais de Campeonato Baiano, porque o Campeonato Baiano saiu da Globo e foi para a TVE. Fiz 2021 e 2022, e de 2022 para cá, só na ESPN. Então, de bancário, futuro gerente de banco, a um comentarista de televisão.